todos, sejam bem-vindos ao Planeta dos Avós. Não se esqueçam de subscrever o canal. Estamos quase, mas mesmo quase a chegar aos 100 subscritores e eu quero muito chegar aos 100. É uma meta a atingir e está mesmo quase e eu preciso de ti para chegar aos 100, por isso subscreve este canal. Também ativa as notificações, deixa o teu comentário, deixa o teu like e também segue-nos nas redes sociais, quer no Instagram, quer no Facebook, tem a descrição em baixo, tem os links. E também acompanha-nos em www.planetadosavós.com. E como prometido de vida, que estou eu para apresentar um plano de atividades para os puzzles. Os puzzles, já disse mais que uma vez, é uma atividade muito boa para os nossos idosos. Trabalham vários sentidos, trabalham várias coisas, é um ótimo entretenimento. E por isso devem também apostar muito nisso, não só no Dia Mundial do Puzzle, mas para trabalhar diariamente e fazer isso uma atividade para os nossos idosos. Por isso vamos lá avançar para o plano de atividades. Eu vou-vos explicar como fazer. No ponto número 1 do plano de atividades, designação da atividade. Como já sabem, cada atividade deve ter um nome. Eu aqui optei mesmo por dar puzzles, nada mais simples e concreto, não é? Não há muito mais para onde pegar. E coloquei puzzle, uma atividade de estimação funcional para os utentes de centro de dia e de apoio domiciliário. Aqui estou a usar as duas instituições, duas valências, mas já sabem, é a valência que estiverem a usar, o plano é o mesmo para qualquer uma delas. Identificação dos álbuns, beneficiários ou participantes. Aqui coloquei utentes do centro de dia, N igual a 15, 8 a 15, utentes do apoio domiciliário, N igual a 10 a 18. Identificação das necessidades/oportunidades. Coloquei três necessidades. Necessidade de promoção de idosos em atividades recreativas e de estimulação funcional. Necessidade de aumento e de maior diversidade de atividades recreativas e também estimulação dirigida aos idosos. Aqui eu coloquei uma necessidade, porquê? Porque geralmente temos tendência para ir sempre para o mesmo caminho, sempre para as mesmas atividades e devemos tentar diversificar o máximo para não criar uma monotonia e nenhuma rotina no dia a dia e haver coisas diferentes para fazer todos os dias. E por último, a necessidade de monitorização das capacidades mentais, que é uma das principais e fundamentais. Ponto número 4. Definição dos objetivos específicos. Tenho 2 objetivos. Contribuir para a manutenção e a melhoria das capacidades mentais em pelo menos 30% dos utentes participantes nos próximos 6 meses. Lá está. Como é manutenção e o aumento das capacidades mentais, eu num dia não consigo perceber se houve manutenção ou melhoria. Não é? Um dia não dá para perceber se houve evolução ou não, porque é muito pouco para esse tipo, para a manutenção da melhoria das capacidades mentais é preciso muito mais tempo, não é num dia, não é numa semana, não é em 2 semanas. Por isso, atividades que envolvam isto mesmo, manutenção e aumento das capacidades mentais, deve ser sempre pelo menos 6 meses. Ok, tudo bem, há uma atividade que querem fazer somente uma semana e é também para perceber isso mesmo das capacidades mentais. Ok, tudo bem, pode-se fazer numa semana, fazer um mini-mental antes, fazer um mini-mental depois. Mas geralmente, para estas situações, aconselho sempre a ter 6 meses, pelo menos. Ponto número 2. Trabalhar a motricidade fina em pelo menos 30% dos utentes participantes nos próximos 6 meses. Aqui como nós temos utentes do centro de dia do apoio domiciliário, eu englobei todos. Mas podem também optar, por exemplo, 30% em utentes do centro de dia, 25% em utentes de SAD, podem englobar todos no mesmo saco ou ter uma percentagem para cada valência. É como quiserem, é como vos der mais jeito e é como pretendem ter em conta os objetivos. Como já sabem, ponto número 5, os dois objetivos têm que ter estratégias, como é que vamos chegar a eles? Esta atividade está desenhada para contribuir para a manutenção e a melhoria das capacidades mentais em pelo menos 30% dos utentes participantes, porque a construção dos puzzles estimula o aumento do raciocínio, onde os idosos têm que ter atenção onde é que as peças irão encaixar, qual o sentido, rodar as peças, perceber, ter a envolvência das cores, o desenho, aquilo que estão a construir. E o que eu digo, os puzzles são uma atividade
fantástica para isso mesmo. O grau de dificuldade aumenta, olá, já também pode aumentar o grau de dificuldade com o aumento do número de peças. Uma coisa é fazer um puzzle com 500 peças, outra coisa é fazer um puzzle com 1000, 2000 peças, ou com as cores muito parecidas, ou com pormenores muito pequeninos, muito minuciosos. Outra coisa é fazer puzzles com grandes dimensões. O tamanho das peças também conta, principalmente para a motricidade fina. E lá está. Para além disso, também contribui para também estás a desenhar para trabalhar a motricidade fina. Por isso mesmo, porque uma vez que terão de sentir as peças, rodar as peças e encaixar diferentes peças com diferentes feitios, diferentes tamanhos, e lá está. Para trabalhar a motricidade fina, podem começar por fazer peças grandes, não é? Podem manusear peças grandes e também depois há aqueles puzzles com peças mais pequeninas em que a motricidade e os dedos têm que ter mais trabalho e isso agora podem aumentar o grau de dificuldade. Ponto número 6. Descrição sumária da atividade. Realização de puzzles. Simples. Não vale a pena complicar mais. Ponto número 7. Recursos. 3 tipos de recursos. Humanos, materiais e financeiros. Recursos humanos. Animadora, a gerontóloga, quem for que estiver a fazer a atividade. Materiais. Puzzles. N igual a o número de puzzles que têm disponíveis. Eu coloquei 5. Podem colocar mais, podem colocar menos. Financeiros. Assim, uma sondagem mais ou menos 10 euros a unidade. Assim, um puzzle mais coisinho. Lá está. Desculpem. O preço a que encontrarem os puzzles mais ou menos onde costumam comprar. Não é preciso ser aquela coisa muito rigorosa. Fase número 2. Número 2 nada. Número 8. Faseamento / calendarização. Aqui é aquela tabela grande que temos em atenção as fases, a descrição, os alvos, os recursos, a calendarização, indicadores de sucesso. Fase número 1. Planeamento da atividade. Não há alvos. Recursos humanos, gerontóloga, materiais, computador, calendarização, um mês em que estão a planear isto. Indicadores de sucesso, plano de atividades concluído. Fase número 2, apresentação da atividade. Aqui, alvos utentes, centro-dia, apoio domiciliário, indicam quantos são em cada um. Recursos humanos, gerontóloga. O dia, ou calendarização, um mês, ou os dias em que vão fazer a apresentação. Podem fazer a apresentação disso no mesmo dia em que começam a fazer, podem fazer a apresentação em dias diferentes para os utentes de SAD, para os utentes de centro de dia, e tem que indicar qual é qual. Dia X vou fazer aos utentes de SAD, dia X vou fazer aos utentes de centro de dia. Fase número 3, realização de puzzles. Alvos, utentes de centro de dia, utentes de apoio domiciliário, recursos humanos, animadora / gerontóloga, materiais, puzzles. Estou aqui a lembrar-me, também seria interessante temporizar quanto tempo eles demoram a construir os puzzles e também avaliar essa parte. Também seria muito interessante. Não me lembrei disso antes, mas ainda é bom a tempo. Calendarização, os 6 meses em que vão realizar a atividade. E indicadores de sucesso, pelo menos 30% dos utentes participantes apresentam melhoria na motricidade fina, ou seja, a maior percepção. Fase número 4, avaliação da atividade. Mais uma vez, alvos, utentes de centro-dia, utentes de apoio domiciliário, recursos humanos, gerontóloga, calendarização, um mês em que vão fazer esta avaliação. Indicadores de sucesso, manutenção e ou melhoria das capacidades mentais em pelo menos 30% dos participantes. Porquê que só aqui é que fazemos a avaliação, ou o indicador de sucesso está aqui só na fase da avaliação? Porque só ao fim de 6 meses é que vão fazer o minimento. Não vale a pena estar a fazer o minimento ao fim de cada realização de um puzzle. Não, o minimento faz no início e no fim da atividade. Por isso, aí é que se consegue ter a maior percepção se houve manutenção e ou melhoria disso mesmo. Por isso mesmo é que está aqui mais no fim. Ponto número 9. Indicadores de sucesso para resultados esperados. É exatamente aquilo que está na tabela, mas agora em texto corrido. Pelo menos 30% dos utentes participantes apresentam melhoria na motricidade fina.
manutenção e a melhoria das capacidades mentais em pelo menos 30% dos utentes participantes. Ponto número 10. Avaliação da atividade. Como é que vamos avaliar estas duas componentes para atingir os objetivos pretendidos? Avaliação, uma delas é o Lean Mental, não é? Temos que fazer a avaliação antes e depois da atividade. E grelhas de observação da motricidade fina, não é? Nós não conseguimos, como é que vamos saber, não há nenhum estudo que indique se encaixava bem a peça. Avaliar a motricidade fina é muito difícil, por isso aconselho uma grelha de observação em que se coloca vários aspectos, não é? Se têm dificuldade em encaixar as peças, têm dificuldade em manusear as peças, em pegar nas peças, se pegam melhor em peças grandes, pegam melhor em peças pequenas, se houve a evolução disso para lá, qual é a percepção que têm enquanto observadoras nesse sentido e avaliar a partir daí. Também podem falar e conversar com os utentes e perceber como é que eles se sentem nesse aspecto. E pronto, está aqui mais um plano. Alguma dúvida, alguma coisa que queiram falar, tirar qualquer dúvida, enviem e-mail ou deixem ficar no comentário. Há várias maneiras de entrar em contacto. E estamos cá para isso mesmo. Beijinhos para todos.